Graça e paz, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da IEJN Alphaville e hoje eu estou aqui para compartilhar uma palavra com todos vocês. Essa palavra eu creio que muita gente já conhece ela, mas hoje Deus colocou no meu coração essa palavra e se nós pararmos para refletir o que foi o nosso ano de 2023, quais as lições, quais os ensinamentos que nós tivemos, e tudo aquilo que poderia ter sido de negativo para nós, eu quero convidar você, descarta, pega aquilo que tem proveito, que você teve experiências boas e aplique na sua vida, traga para o seu dia a dia. E entenda uma coisa, agora começou o ano de 2024, faça as coisas diferentes para você ter resultados diferentes. E essa palavra aqui, ela fala muito ao meu coração porque ela traz todo o entendimento para que se nós realmente aplicarmos tudo aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos, nós vamos ter resultados diferentes. Então essa palavra está lá em 1 Samuel 16, no versículo 1, onde conta um pouco daquela passagem de Davi. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, a belamita, porque dentro dos filhos me tenho provido um rei. Lá no versículo 13 ele continua dizendo assim: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Olha que palavra interessante. Aqui foi naquele momento quando o profeta foi até a família, a casa de Jessé, e de todos os filhos, quem foi levantado? O rei Davi. E a palavra diz que naquele momento, a partir de então, quando ele derramou aquele azeite, aquele óleo, aquela unção, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. E é interessante que a partir dali, o antes e o depois de Davi, a gente vê duas histórias totalmente diferentes. Mas a gente já começa a ver, Davi, quando ele começou como pastor de ovelhas, ele já começou a ter resultados no seu pastoreio. Desde o momento em que o pai direcionou ele, disse: filho Davi, vai lá e cuida das ovelhas do pai. E ali ele já começou um processo na vida dele, ele já estava passando por treinamentos, por adaptações, até chegar um momento exato onde tudo aconteceu na vida do rei Davi. E não é diferente assim quando a gente começa a olhar para a nossa própria vida e a gente começa a analisar o processo, tudo que tem acontecido, o antes e o depois. Então, se tu parar para analisar, o que foi o antes da minha vida? Veraldo, foi assim, assim, assim. O que é o depois agora, a partir do momento que eu tive um encontro com Deus, que eu fui tocado pelo Senhor, a minha vida foi mudada, foi transformada, foi restaurada. Então, aonde entra a presença do Senhor, ali a transformação. Ali há o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo do Senhor. E isso transforma tudo. Transforma a pessoa, transforma o ambiente, transforma todos aqueles que estão à sua volta também. E assim começou o rei Davi. Então ele era, como eu falei para vocês, era um pastor de ovelhas. Naquele momento ele já tinha lutado com urso, já tinha lutado também com leão, até que chegou o momento dele enfrentar o próprio gigante. Então o próprio exército estava com medo, mas ele foi lá e enfrentou o gigante. E a partir dali ele começou a ter outros tipos de resultado na sua vida. Olha só o que diz a palavra aqui em 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu rejeitei. E o Senhor não vê o homem como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor estava olhando para o coração de Davi. E aqui a gente tira muitas lições. Então, quando tu tá com teu coração aberto
disposto a adorar o Senhor, você tem um coração puro, Deus olha para o teu coração. Deus olha para dentro de você, Ele não olha para o exterior. E assim aconteceu com Davi também. Quando o Senhor olhou o coração, a pureza daquele jovem, assim é com você. Quando o Senhor olha para dentro de você, Ele começa a ver ali características totalmente diferentes. E eu me lembro que no início, no processo da minha conversão, se eu fosse eu olhar para o meu coração, como meu coração era endurecido, como meu coração era de pedra, para entrar uma palavra de amor era muito difícil. Por quê? Porque estava fechado, estava lacrado aquele coração ali, estava endurecido. E quando entrou a presença do Senhor, que eu tive um encontro com Deus, eu creio que essas amarras espirituais, elas começaram a se desfazer. E aí é onde entra um coração puro, aonde Deus olha para o nosso coração e se agrada dele. Mas se você olhar e dizer assim, mas pastor Veraldo, tu não conhece o meu passado, olha o quanto pecador eu sou, olha quantas coisas erradas eu fiz, mas entenda uma coisa, todos nós somos seres humanos, todos nós somos falhos de erro, e não foi diferente com Davi também. Por mais que Deus olhou o coração dele, muitos pastores, muitos líderes mencionam só um lado de Davi, o lado das batalhas, o lado das conquistas, o lado positivo, tudo aquilo que Davi fez para aquele povo. Então muitas vezes o pessoal olha para esse lado, mas quando tu olha para o coração de Davi, tu vê que Davi falhou também. Olha o que aconteceu, 2 Samuel 11, 1, Davi cometeu adultério com Batseba. 2 Samuel 11, do 6 ao 25, artimanha ao assassinato de Urias. E continuando em 2 Samuel, levantamento do censo do povo. Então, da mesma forma, Davi cometeu erros. Mas entenda uma coisa, Davi cometeu erros, mas isso traz à prova toda a justiça de Deus para com ele também. Então Deus não isentou ele dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, Mas Deus olhou para o coração dele, por quê? Porque ele tinha um coração arrependido. Ele soube, ele caiu em si e ele se arrependeu dos seus erros. E eu pergunto hoje para você, você reconhece seus erros? Você reconhece o seu pecado? Você tem se arrependido e não voltado mais a fazer coisas erradas? Esse era o coração de Davi. Isso era onde Deus se agradava dele. Quando Deus olhava para o coração de Davi e dizia, meu filho, tu cometeu erro, mas tu se arrependeu, tu pediu perdão e tu não vai mais voltar a errar novamente. Assim foi com Davi. E mais para frente, se você olhar, você vai entender o porquê Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Olha que interessante, quando pecava, confessava os seus pecados. Está lá em Salmos 32. Então, quando Davi pecava, ele confessava seus erros. Davi reconheceu seus erros e se arrependia de verdade. Está em Salmo 51. Ele não era arrogante, sabia que era pecador e precisava de Deus. Ele tinha total dependência do Senhor, total dependência de Deus. Ele sabia que Deus estava com ele em todo o tempo. Mantinha em consideração a palavra de Deus sob obedecê-la. Davi era obediente à palavra do Senhor. Ele temia o Senhor, porque ele sabia, se ele obedecesse, ele venceria. Consultava o Senhor antes de tomar decisões. Está lá em 1 Crônicas 14:10. Tu tem consultado o Senhor antes de tomar decisões? Confiava em Deus de todo o seu coração. Olha que interessante, todo o seu coração, não era por partes, não era por metade, não. Ele confiava no Senhor de todo o seu coração. Salmos 23:1. Dependia totalmente do Senhor. Toda a dependência dele era do Senhor. Eu pergunto, você tem dependido do Senhor? Você tem entregado não só 70%, 80%, 90%, não.
Tu tem entregado o teu 100% para o Senhor? Tem colocado tudo diante dele, tudo nas mãos do Senhor? Desejava ter um coração puro e espírito reto diante de Deus. Salmos 51. Salmos 18, amava a Deus. Olha só o amor que ele tinha por Deus. Tinha a Deus como sua esperança, Salmos 39. Desejava a presença de Deus, Salmos 27. Você tem desejado a presença de Deus? Quando você levanta, quando você sai da sua casa, quando você vai para o seu trabalho, quando você retorna, por onde você tem andado, você tem desejado a presença do Senhor para que Ele vá contigo, esteja contigo todo o tempo? Salmos 27, 4, Davi desejava essa presença. No Salmo 51, não queria perder o Espírito Santo. Num determinado ponto, quando Davi cometeu um erro, um pecado, ele disse para o Senhor, Senhor, pode tirar tudo de mim, só não tira a tua presença, só não tira a presença do Espírito Santo, porque ele sabia que sem o Espírito Santo ele não era ninguém. Olha que interessante. E no Salmos 27, ele queria aprender com Deus. Em todo o tempo, Davi estava buscando aprender com o Senhor. Assim como Davi, podemos aprender a amar, adorar e servir a Deus de todo o coração, apesar dos nossos erros. Tudo isso levava Davi na presença do Senhor a ser chamado segundo o coração de Deus. Olha a importância de você estar rendido na presença do Senhor, você reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você olhar para trás hoje e olhar para o teu passado, tu vai dizer, Everaldo, meu passado me condena. Para Deus não importa. O importante é agora, a partir de agora, você se arrepender e dizer, Senhor, seja o centro da minha vontade. Eu não quero mais eu fazer as coisas pelas minhas próprias mãos, pela minha própria força, pela minha própria vontade, mas que a partir de hoje o Senhor seja o centro e a vontade de tudo que eu venha fazer. Consagre os teus planos ao Senhor, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, coloca tudo diante do Senhor, para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Deixo essa mensagem aqui para você hoje. Toma posse, assim como Davi tomou posse de tudo que Deus proporcionou para ele. Toma posse hoje, toma posse das oportunidades, assim como Davi teve a oportunidade de enfrentar o gigante que muitos temiam, muitos tinham medo daquele gigante. Davi não perdeu a oportunidade e a partir dali a história, a vida dele foi mudada diante de uma oportunidade. Ele teve que lutar? Sim. Ele teve que guerrear? Sim. Mas ele venceu, porque o Senhor estava com ele em todo o tempo. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, o Senhor está com você em todo o tempo. Por mais que você esteja guerreando, passando por lutas, por dificuldades, por tribulações, mas o Senhor está com você em todo o tempo. Estou todo arrepiado aqui, ó. Essa palavra é para você que tem passado por lutas, por dificuldades, que de repente está olhando, Everaldo, meu 2023 foi um ano muito difícil, complicado, não importa. Arremanga as mangas, olha para frente, foca no Senhor. Ele é o teu alvo, o Senhor é o teu alvo, para que você possa mudar a história da sua vida. Pega essa palavra aí, meu irmão e minha irmã, e eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, na autoridade do poder do nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por todas as pessoas, as famílias que estarão conectadas aqui nessa live, Pai. Que essa palavra, Senhor, possa entrar, entronizar no seu coração, na sua casa, no seu meio, Pai, e possa mudar a história, possa mudar os resultados dessa casa, dessa família, Pai. E eu quero repreender toda ação maligna, todo espírito de medo, todo espírito de inveja,
todo espírito de contenda, eu declaro que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. E eu profetizo um novo tempo, eu profetizo uma nova história, eu profetizo que 2024 será dias de milagres, de conquista, dias de avanço, de rompimento, aonde essa pessoa, essa casa irá desfrutar do melhor dessa terra, como diz a tua palavra, Senhor. Que esse Espírito, Pai, que acessou tudo que o Davi conquistou, Pai, que é o mesmo Espírito a qual nós temos acesso, Espírito Santo de Deus, que você possa ser com nós em todo o tempo, nos dando sabedoria, direção, nos guiando, Senhor, em todo o tempo, Pai. Por isso, nessa hora, Senhor, eu quero abençoar essa vida, abençoar essa casa, essa família, Pai, e declarar, Senhor, um novo tempo sobre a vida dela, Pai. Um tempo de conquista e um tempo de avanço, Pai. Que 2024 seja um marco na vida dessa família, Pai. Que ele venha viver tempos sobrenaturais e que a tua mão poderosa, Senhor, possa estar abençoando em todo o tempo. E fala comigo aí, amém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não deixe de curtir, compartilhe esse vídeo e você que não segue ainda esse canal, começa a seguir aí para que você possa receber todas as notificações. Deus abençoe, um beijo no coração.